vida são características da nossa sociedade contemporânea. De fato, se você não é nenhum milionário ou nenhuma milionária, você deve ter se identificado com as cenas anteriores do filme Tempos Modernos, do icônico Charlie Chaplin. Mas quando essas características de dinâmicas de trabalho surgiram na humanidade? Eu convido todos vocês a assistirem essa aula e a entendermos juntos como a Revolução Industrial mudou de fato a dinâmica de vida e trabalho de todos nós proletários. Vem comigo! De acordo com a temporalidade histórica, esse grande evento conhecido como Revolução Industrial, que muda por completo a dinâmica de vida e de trabalho da maioria dos proletários do mundo, se subdivide em duas partes. A primeira fase, ela tem o seu pontapé inicial em 1760. Estamos aí no alvorecer da Idade Moderna na Europa e se estica até 1850, a primeira Revolução Industrial. A segunda, ela tem a sua data de partida em 1850, depois tem mais uma fase com destaque em 1870 e só termina ao final da Segunda Guerra Mundial. Então estamos tratando de duas etapas muito importantes que mudam a dinâmica de comércio, de trabalho, de tempo de vida de todas as pessoas que não eram abastadas, ou seja, das pessoas pobres que deveriam vender a sua força de trabalho em troca de um salário para se manterem vivos, certo? Ok, Virgínia, eu já entendi que a Revolução Industrial se subdivide em duas partes e ela começa em 1760. Entretanto, deve ter existido características antecedentes que prepararam que a Revolução Industrial acontecesse exatamente em terreno inglês. Você poderia me explicar sobre isso? Por supuesto que sí, chiquitos. Voy a hablar ahora. Bom, a Inglaterra se preparou economicamente para desenvolver esse grande evento, mais precisamente do século XV ao século XVIII. E a gente precisa entender que esse período trata de uma gradativa mudança. A mudança onde a Idade Média ela se fragmentava e uma outra idade entrava no seu desenvolvimento, que era a Idade Moderna. Nessa Idade Moderna, nós precisamos nos ater a características econômicas e sociais. Na Europa, aquela vida mais bucólica do campo, que remete aos senhores feudais, aos camponeses, ela estava se modificando. As cidades estavam reavivando. Portanto, havia uma migração de camponeses para as cidades e, ao mesmo tempo, esses senhores feudais, eles foram se unindo e formando estados nacionais modernos, o que a gente também compreende como monarquias nacionais. Então, temos nessa transição do século XV essas características de reavivamento das cidades, aqueles nobres que estavam se fortificando numa classe aristocrática, que se tornaram os reis e os príncipes, rainhas e princesas, o que muda também a estrutura socioeconômica europeia. Temos o fato que esses estados nacionais, eles vão fomentar uma característica conhecida como expansão marítima. Essa expansão marítimo-comercial vai ser um dos fatores essenciais para que esses estados nacionais modernos, Inglaterra, Portugal, Espanha, enriquecessem. E eles enriqueciam de que forma? Primeiro, explorando as suas colônias. Temos aí a metrópole europeia, como por exemplo Portugal, e o Brasil, que era a sua colônia, que fornecia matérias-primas de alto valor na Europa. Isso fazia com que essas metrópoles, esses reinos, enriquecessem às nossas custas, ok? E tinha também uma outra característica, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro que essas grandes potências europeias faziam em suas colônias era de suma importância econômica, pois era muito lucrativo. Então eles vendiam pessoas, na verdade eles sequestravam pessoas na África, vendiam essas pessoas, enriqueciam e com isso faziam
as suas possibilidades e limites econômicos crescerem de forma abrupta. Beleza, Virgínia. Então eu entendi que do século XV ao século XVIII, na Europa, esses estados nacionais modernos se prepararam para enriquecer. Entendi também que essa primeira fase da Revolução Industrial também pode ser conhecida como capitalismo comercial ou mercantilista. Mas o que especificamente fez com que a Inglaterra desenvolvesse de forma tão forte a Revolução Industrial? Temos, no século XVII, um conjunto de revoluções conhecidas como revoluções inglesas. Essas revoluções, elas tiravam o poderio tão concentrado do rei e dividia-o entre os burgueses através de decisões políticas feitas no parlamento. Então, especificamente na Inglaterra, nós veremos uma monarquia sendo esclarecida, sendo modernizada. Com isso, o rei ele não concentrava todos os poderes, e sim dividia entre a classe burguesa que crescia de forma destacada e avançada. Eu deixei de falar nos vídeos anteriores, nas partes anteriores, mas é óbvio que durante a exploração das colônias houve a intensa exploração dos metais preciosos, o que vai enriquecer esses estados nacionais. Nós, mais uma vez, através do período aurífero que aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente na região das Minas Gerais, vamos enriquecer Portugal. E, de quebra, a Inglaterra também, porque Portugal devia muito para a Inglaterra. Então, enriquecemos a Inglaterra. Para fechar esse pequeno parágrafo com chave de ouro, nós precisamos destacar o movimento intelectual, filosófico, político e econômico do Iluminismo, que vai aproveitar esses movimentos de grande transformação política e econômica e vão propor que os grupos econômicos eles trouxessem progresso através da ciência e do incentivo à tecnologia. A Inglaterra ela contava com uma extensão de minério, carvão, o que vai também fomentar as máquinas a vapor, a introdução da tecnologia nas indústrias. Então temos aí o cenário perfeito para o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. No início do século XIX, com o cenário industrial totalmente tomado nas ruas da Inglaterra e também em outros países desenvolvidos da Europa, a gente tem o surgimento da classe proletária, que é a classe dos trabalhadores. Estes, coitados, somos nós até hoje, vendiam a sua vida completamente, vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário que era irrisório, que não era compatível com o tempo de trabalho que eles faziam. Para vocês terem uma ideia, esses trabalhadores, jovens, crianças, idosos, trabalhavam cerca de 12 horas por dia. Ganhava-se muito pouco. Nas fábricas não existia circulação de vento. Banheiro, então, era artigo de luxo. Vaso sanitário era artigo de luxo. Essas pessoas, quando saíam das fábricas, elas iam morar em vilas com a higiene também muito precarizada. A vida era muito precarizada, na verdade. E só lá para 1811, 1812, através de um movimento conhecido como ludismo, inspirado no operário Ned Ludd, vários operários passaram a quebrar as máquinas, pois eles viam que, através daquela novidade, eles tinham perdido a vida que eles tinham antigamente, com o tempo da natureza que regia o ritmo deles. Esse movimento ele não surtiu tantos efeitos legais. E lá para 1830 surgiu um outro movimento mais legalista, conhecido como Cartismo, inspirado nos militantes Fergus O'Connor e William Lovett. Eles fizeram uma série de movimentos que buscavam melhorar, na verdade, atenuar essa situação de precariedade dos proletários. Eles não tinham muitas ideias de introduzir as mulheres nesse avanço não, tá, gente? O machismo aí também reinava, mas isso aí é um papo para um outro vídeo. E em 1848 eles vão conseguir, esse movimento cartista vai trazer algumas novidades, como a lei infantil de trabalho, pois muitas crianças trabalhavam e tinham as suas mãos decepadas, porque elas tinham que colocar as mãos nas máquinas, principalmente em fábricas têxteis. Então, um pequeno avanço aconteceu na primeira metade do século XIX. Eu gostaria de finalizar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você se sente vendendo a sua vida
no seu trabalho, você sente que você não é valorizado ou valorizada, você sente que você é explorada, você sente que o capitalismo é feroz, que você trabalha e você não vê o dinheiro, que tudo tá ficando muito caro, que os capitalistas continuam dominando a sua vida, se sim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você fez uma correlação do filme Tempos Modernos com o tema da Revolução Industrial nos dias atuais. É isso, meus queridos e minhas queridas. Agradeço muito a todos que ficaram aqui até agora. E coloca nos comentários se vocês gostaram, coloca as suas curiosidades e compartilha esse vídeo com quem gosta de história, sabedoria e conhecimento. Muito obrigada. Como sempre, compartilhar é multiplicar.